pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, segunda-feira, dia 22 de abril de 2024. E o mercado opera com viés positivo nesse começo de semana, em que os investidores devem acompanhar o PIB e a inflação lá nos Estados Unidos, além da temporada de balanços por lá, que também ganha bastante força nessa semana. Na Ásia, o Japão hoje fechou positivo antes da decisão de juros do Banco Central japonês nessa semana, que pode sinalizar para um aumento de taxas. Enquanto na China, hoje o fechamento ficou negativo com a decisão de manter os juros inalterados pelo Banco Central chinês. Na Europa, hoje o viés é de alta, com o mercado lá aguardando as falas da presidente do Banco Central Europeu nessa semana, que pode dar mais sinalizações para quedas de juros lá no bloco europeu. Indo para os Estados Unidos, a semana passada fechou com viés mais negativo. O Dow Jones teve alta leve de 0,01% na semana, enquanto o S&P caiu 3,05% e o Nasdaq acumulou uma queda semanal de 5,52%. As vendas do varejo e os pedidos de seguro-desemprego semanal sinalizaram uma atividade econômica mais forte, o que acabou fazendo com que as taxas de 10 anos lá nos Estados Unidos subissem acima de 4,6% ao ano, com a expectativa de que os juros se mantenham altos por mais tempo. Alguns diretores do Banco Central americano comentaram o cenário de juros e foram bem cautelosos sobre uma eventual queda, com alguns inclusive até sinalizando uma alta de juros caso a pressão inflacionária se mantenha. Bem, nessa semana, o mercado deve ficar de olho aos dados de atividade com o PMIs, que vão sair na terça-feira, e também com a primeira prévia do PIB desse primeiro trimestre de 2024, que sai na quinta-feira. Depois disso, a gente vai ter aí o principal número da semana na sexta-feira, que vai ser a inflação, medida pelo relatório PCE, e que pode mexer com as expectativas de juros. Além disso, a temporada de balanços nessa semana aí vai ter nomes importantes como Tesla, Meta e também a Microsoft, além da Alphabet, que é a dona do Google, tudo isso para a gente acompanhar durante essa semana. Vamos aqui atualizar as bolsas, S&P Futuro subindo 0,5% agora, Eurostock 600 subindo 0,39%, FTSE de Londres subindo 1,53%. No Japão, o Nikkei hoje subiu 1% e na China o Xangai Composite caiu 0,67%. DXY, dólar index, agora com alta leve de 0,01% e o juro de 10 anos do mercado americano subindo 1% agora, com a taxa anualizada cotada a 4,66. O petróleo está caindo nessa manhã, o Brent agora cai 0,45%, com o barril cotado a $86,90. Petróleo com queda depois da diminuição das tensões lá no conflito em Israel. O minério de ferro também fechou com queda leve hoje na China, lá em Dalian. Hoje o minério caiu 0,06% e fechou cotado aos $119,62 a tonelada. No universo de criptoativos, o Bitcoin acumulando uma alta leve nas últimas 24 horas, alta de 1,65%, depois do halving, aí, o evento que corta pela metade a criação de criptomoedas no processo de mineração. Agora o Bitcoin está cotado na casa dos $66 mil. Por aqui, Ibovespa na semana passada caiu 0,65% e fechou aos 125.124 pontos. Na semana o dólar subiu 1,2% e fechou cotado aos R$ 5,20. Os nossos juros aqui subiram também durante a semana com a piora da percepção de risco, depois que o governo reduziu a meta fiscal para 2025, o que acabou afetando as empresas que são mais sensíveis aos movimentos de juros. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele falou num evento da XP lá em Washington e reforçou que o ritmo de cortes aí para a taxa Selic pode ser reduzido em função da deterioração fiscal aqui e também com o cenário de juros lá nos Estados Unidos. Nas ações, o destaque ficou para a Petz, que anunciou que deve se juntar com as operações da Cobasi, o que acabou fazendo com que as ações da empresa Petz subissem aí na semana mais de 30%. A Petrobras também fechou no positivo depois que o conselho da empresa propôs um pagamento parcial dos dividendos extraordinários e nessa quinta-feira, inclusive, tem a Assembleia Geral Ordinária da empresa que deve definir se o pagamento vai ser autorizado. A Vale também subiu, acompanhando o preço do minério de ferro, e na queda o destaque ficou para a CVC, mais uma vez, que acumulou queda na semana de 14%, enquanto no ano o papel já acumula uma queda de 42%. Na agenda dessa semana, o nosso principal indicador aqui vai ser o IPCA 15, que vai sair na sexta-feira e que, claro, pode ajudar a gente a calibrar melhor as expectativas para as próximas decisões de juros aqui pelo nosso Banco Central. E fora isso, a nossa temporada de resultados começa nessa semana com a Uzi Minas reportando seu balanço amanhã e também a Vale reporta o seu balanço na quarta-feira para a gente acompanhar. Esses são os destaques que eu separei para hoje. Eu agradeço a sua companhia, te desejo um excelente dia, um grande abraço, valeu e até amanhã.